Olá, irmãos! Que bom que nos encontramos aqui mais uma vez. Então eu convido a todos, os irmãos, simpatizantes e irmãos de caminhada, para visitar o nosso site, que é o www.gefx.com.br. E convido também a vocês a darem um likezinho aí no nosso canal, né? Isso vai ajudar a nossa casa. Então, como de costume, nós vamos ler mais uma lição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu vou dizer o que nós vamos ler para que vocês possam acompanhar aí. Então, nós vamos ler hoje, o que nos caiu aqui é o capítulo 17, Sejam Perfeitos. Mas nós vamos ler o item 7, que é o dever. Então, aqui nos fala o Espírito Lázaro, Paris, 1863. Então, vamos iniciar. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral, e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação, e não nos elogiemos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são do que os seus próprios valores interiores. Mas, como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor e não pode ser aplicada para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém de sua mãe. O homem deve amar o dever,
não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Que lindo, né, irmãos? Que lindo que Jesus nos fala aqui nesse texto, através desse espírito. O dever. Então, o dever nada mais é do que uma obrigação que temos conosco mesmo. Porque aqui não está falando do dever profissional, mas sim daquele dever que nós precisamos ter dentro de nós, que é o dever de sermos caridosos com os nossos irmãos, de termos gratidão, de ajudar na caminhada daqueles que ainda não compreenderam qual é os ensinamentos de Cristo. Então, é um dever conosco mesmo. Precisamos ser severos conosco. Porque se não temos essa severidade desse dever cumprido, relaxamos e muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é necessário para nós, para nossa evolução. Fazermos a nossa parte, fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então esse dever é conosco. Esse dever é as nossas atitudes, é ver como nós estamos nos colocando perante a sociedade, perante a nossa família, perante os nossos amigos, o que as nossas atitudes está influenciando o nosso meio, né? Então, esse dever é isso, é esse dever de amor, esse dever de realmente entendermos o que estamos fazendo aqui nesse mundo, o que viemos aqui, o que pedimos para passar, né? Quais são as nossas escolhas? Escolher o melhor caminho, caminho mais agradável a Deus. Que o caminho mais agradável a Deus é aquele em que sofremos menos, né? Aquele caminho onde nós somos mais pautados pelo amor, pela consciência tranquila. Como é bom quando a gente diz assim, tenho a consciência tranquila do meu dever cumprido. É tão bom mesmo, não é? Porque aí temos a grande certeza que fizemos o certo. Porque aqui, como diz no texto para nós, o dever é quando sentimos que não ultrapassamos os nossos limites, né? Que não prejudicamos o nosso semelhante e que, se pudermos ajudá-lo, aí é mais sublime ainda, não é? Então é esse o dever que nós temos, é conosco mesmo. É um dever de termos disciplina, de entendermos que as vicissitudes, que as dificuldades vão surgir para nós. Mas aí é o nosso dever de colocarmos em prática aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já conseguimos entender e que muitas vezes o nosso irmão ainda não compreendeu, não é? Muitas vezes no trânsito acontece uma desavença, um desacerto. E qual é o nosso dever? Se o nosso irmão no trânsito fez alguma coisa, uma manobra que nos incomodou, qual é o nosso dever? Acerenar nosso coração, compreender que ele está numa dificuldade imensa, porque está numa ansiedade.
Então, o nosso dever é acerenar nosso coração, deixa a pessoa passar, ele vai compreender de uma forma ou de outra, não se sabe qual a forma que ele vai compreender, também não nos cabe julgar, né? Nesse momento, o que nos cabe é julgarmos a nós mesmas, nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque também devemos cuidar do nosso pensamento. O nosso pensamento também influencia o meio onde nós vivemos, porque a nossa mente é uma fonte de energia. A gente jorra essa energia o tempo todo, não é? Então, devemos cuidar também do nosso pensamento. Esse também é um dever. Então, esse dever fala desse dever conosco, desse dever de nós cuidarmos das nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma com que a gente se relaciona. Esse é o dever, né, que nós precisamos ter em mente. Porque do outro, sabe ele. Ele que deve saber de cada, como é a sua vida, como ele se coloca. Não podemos querer determinar que o outro deve ser assim ou deve ser de outro. Ele vai ser da forma que ele achar melhor. Porque aí tem o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio agindo. É o livre-arbítrio ali se instalando. Assim como nós. Quando não cumprimos com o nosso dever, a nossa consciência nos acusa. A gente não fica bem, a gente sabe que já não se sente bem, que alguma coisa não tá legal, não é? Então é esse dever que Jesus fala. É o dever nosso conosco, né? Que as nossas atitudes não prejudiquem o nosso irmão. Podemos escolher o que queremos. As escolhas são nossas. Mas devemos? Aí que fica a pergunta, não é? Podemos tudo, mas devemos tudo? Não, né? Porque aquilo que vai influenciar no nosso próximo, isso reflete em nós também, não é? Então é esse dever que Jesus fala. Devemos nos colocar de uma forma mais amena, mais mansa, mais acolhedora. É uma luta diária, é uma luta, mas é o que deveríamos fazer. Esse é o nosso dever, né? Esse é o dever. É um dever de amor, de caridade. Então esse é o dever que deveríamos ter, essa consciência. Sermos severos conosco, mas doce com o próximo. Doce no sentido de compreender que ele está em aprendizado, que a luta dele também não é fácil, que a luta também deve ser difícil. Mas aí entra essa parte que Jesus nos ensina, né? Nos mostra. Há tantos anos, né, Jesus falava de amor, de fé, de caridade, de esperança. E nós ainda no século XXI estamos falando muito disso, e aprendendo muito essas lições, não é? Então, irmãos, esse evangelho de Jesus é o nosso código de conduta. Ele a cada dia, a cada lição, ele nos mostra que ele é atual, que ele é muito atual. E que se nós seguirmos um pouquinho, não precisa muito, um pouquinho dessas lições, nós já vamos ser melhores. Vamos ter pessoas mais tranquilas,
com a nossa consciência mais tranquila, nosso coração asserenado, compreendendo essas lições de Jesus. Aí nós vamos colocar esse dever em prática, né? O dever da nossa consciência ampliada, né? Então é esse dever que nós precisamos ter. Então era isso, irmãos, que tínhamos para hoje. As lições desse evangelho, levar conosco então a cada dia, compreendendo que devemos sim ter o amor, a gratidão, o perdão, sempre dentro dos nossos corações. Então eu agradeço a vocês por esses momentos, um grande beijo e até a próxima oportunidade.